igreja, não tinha igreja. E ele falou no presente, mas para o futuro, que estou aqui a falar, edificarei a minha igreja. E essa igreja que o Senhor Jesus Cristo edificou, quando o Espírito Santo vem pela primeira vez na terra, aonde que começou aquela igreja? No livro de Atos dos Apóstolos. Todas as igrejas somos leitores da Bíblia. E todos nós, todas as igrejas, sabemos que a primeira igreja começou no Atos dos Apóstolos. Todos nós somos conscientes disso aqui. Porque fora daquela igreja, do Atos dos Apóstolos, se voltarmos atrás, não vamos encontrar igreja. Na Bíblia não vamos encontrar. Não tem mesmo. Só Jesus falou e aquela igreja começou no Atos dos Apóstolos. E essa igreja que Jesus Cristo falou, edificou, não tem nome. Não tem nome. Somos nós, são seres humanos que dão nome nas suas igrejas, porque são suas. Mas a igreja que Jesus Cristo falou, edificarei a minha igreja. Aquela igreja não tem nome. Não é a igreja universal. Não é a igreja católica. Não é a igreja da mensagem do último. Não. Jesus Cristo não deu nome na igreja dele. E estou a dizer para que os irmãos e irmãs possamos saber o que nós estamos a crer. Não podemos ser os seguidores, não. Mas devemos dominar quem sou eu, aonde que eu estou. E estou por quê? Porque, seja o mundo, estou a dizer, estamos no tempo do fim. Como já estamos no tempo do fim, é um tempo ao qual nós devemos saber o que é a verdade. A verdade que estava escondida, hoje devemos saber. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem nome. Não tem nome. É apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Acabou. Não tem nome. E quando aquela igreja começou, nós vimos que nos últimos, ou seja, o último discípulo do Senhor Jesus Cristo, que era João, passou numa visão. Nós vimos a visão e voltamos a entender que essa igreja do Senhor Jesus Cristo vai passar nos momentos, nas fases, ao decorrer de 2000 e tal anos que a igreja fará na terra, passará alguns momentos diferentes. Não são as coisas do plano, não. Não são as coisas que nós inventamos, não. São as coisas muitas vezes que nós não percebemos, ou seja, fomos mal ensinados. Vou dar um exemplo. Estamos no ano 2025. Estamos no ano 2025. Neste ano 2025, temos ou teremos 4 estações de tempo. Em 2025, teremos o verão, vai entrar querendo como não. É uma estação do tempo. Depois do verão vem, mais que o outono, né? Virá depois. Primavera virá depois. Chegarei, quer dizer, no ano 2025 é só um ano, mas naquele ano está dividido em 4 fases.
Em África, está dividido em duas fases, ou três, né? Duas ou três. Temos o tempo de frio, o tempo de calor. São as estações do tempo, mas um só ano. E, para mais esclarecer, as 7 eras da igreja, irmão, entenda hoje. Estamos vendo o comboio? O comboio que sai do Oriente. O comboio que sai do Oriente, que vai até, ou seja, o metro, o comboio, que vai até a Sintra. Sai ao Oriente para Sintra. É só um comboio. Mas aquele comboio, quando chegar na primeira estação do Oriente de para cá, qual é a primeira estação? Braço de Prata, né? Sim. Braço de Prata. O comboio lá para. Pode lá parar às 10 horas. Às 10:01 sai. O mesmo comboio sai. O segundo a seguir. Roma Areia. O mesmo comboio que sai no Oriente é o mesmo comboio que está aqui. É o mesmo comboio que está lá, mas está passando nas horas diferentes. Amém. Amém. É o mesmo comboio, mas está passando nas horas diferentes, também das estações diferentes. Mas o comboio é o mesmo. A igreja de Deus é só uma só igreja. É só uma igreja, mas essa igreja que começou no ano 53 ou 55 vai andando, vai acabar até o dia de rapto. O dia que os cristãos serão arrebatados, aquela igreja acabou. Mas o percurso que a igreja fará daqui para lá são 7 etapas ou 7 estações. Amém. Amém. Quem entendeu mal as 7 eras da igreja, a boa explicação para que nós possamos perceber bem, é uma só igreja, um comboio só, mas vai passar. Olha, os discípulos do Senhor perguntaram a Deus, perguntaram ao Senhor Jesus Cristo para saber as estações, como que essa igreja será. Irmão, vamos ler Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Irmão, pode começar a ler. Atos capítulo 1, versículo 1 também. Assim diz a escritura. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ok. O que Paulo está fazendo? Está fazendo o resumo de tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na terra. Vai continuar, irmão. Vai no versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estava a explicar como que será o reino do céu. Continua, irmão. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que está vendo aonde que nós lemos no sábado, ou seja, na quinta passada, que Jesus Cristo ordenou aos discípulos para ir pregar e batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
Paulo está aqui a dizer, quando falou, depois mandou-lhes para não vão esperar, até que vão receber o Espírito Santo. Pode continuar. Mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 6. Aqueles que, pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Amém. Os discípulos, quando ouviram o Senhor falar, os judeus esperavam o Messias quando chegará, para restabelecer o reino de Israel. Porque quando Jesus Cristo chegou na terra, Israel estava sob o colônia romano. Herodes, o Pilatos, são romanos, mas eram governadores num país alheio. Naquela época, a Roma que dominava o mundo. E quando Jesus Cristo estava aqui a falar, os discípulos entenderam que o Senhor está a falar, que Ele está aí, mas vai voltar. E lhe perguntaram: Senhor, quando virá? Será que naquele tempo que vai estabelecer? Irmão, continua. O reino para Israel. Olha a resposta. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém. Aí que nós estamos. Não vos pertence de saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu. Quais são as estações? Essa igreja que vai começar, quando vão receber o Espírito Santo, essa igreja vai andar, mas terá as estações, terá tempos. Em francês disse momentos. Virá, quer dizer, há uma só igreja que vai caminhar, mas no seu percurso vai passar nas fases diferentes. Como nós dissemos, irmão Evaristo nasceu, era bebê. O mesmo Evaristo que era bebê é o mesmo Evaristo que cá está conosco. Amém. Amém. É a mesma pessoa. O mesmo Evaristo que tinha 15 anos é o mesmo Evaristo que nós temos hoje. Apenas Evaristo está a mudar de forma. Quando Evaristo vai crescer mais, 90 anos, o mesmo Evaristo vai começar a andar assim, mas é o mesmo Evaristo que era bebê, está crescendo e envelhecer. É dessa forma que nós chamamos as 7 eras da igreja. Quando alguém vai te perguntar o que é as 7 eras da igreja, são 7 fases ao qual a igreja que Jesus Cristo edificou no Mateus 16 vai passar. Amém? Então, são coisas da Bíblia e não são coisas das pessoas. Amém? Só quer dizer, todos nós temos as Bíblias, mas muitas vezes as pessoas não entendem que livro ele está levando. E muitos de nós também vieram na igreja, ouvimos, mas não percebemos. Ou seja, julgamos os outros de longe. Não somos banamistas, não. Não são coisas de banami, não são coisas da Bíblia. Amém. Estamos a pregar as coisas da Bíblia. Nós não somos a igreja da mensagem do último tempo. Não somos isso. Irmão René, nós não somos. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos a pregar a mensagem do tempo do fim.
É isso que é a diferença. Somos, quando esse irmão, estamos na estação de Braço de Prata, você vai dizer, estamos no Rio Novo? Não. Estamos aonde? No Braço de Prata. Quando vamos avançar, quando vamos chegar na Sintra, não vamos falar de Sintra. Estamos aonde? Na Sintra. Não vamos dizer que estamos no Braço, não. Já chegamos aonde? Na Sintra. Vamos falar o que nós estamos a ver aonde? Na Sintra. E aonde que nós falamos? Somos a mensagem do último tempo, porque nós, você e eu, estamos a viver nesse tempo do fim. Amém. E a razão pela qual, em vez de pregar os do passado, estamos a dizer, estamos a pregar a mensagem do nosso tempo. Numa outra linguagem, a mensagem do último tempo. Quando estou a dizer a mensagem do último tempo, a mensagem do tempo do fim, estou a dizer a mensagem do nosso tempo. Amém. Isso não cria mais confusão nas nossas mentes. Que Deus nos ajude a perceber, a entender essas coisas. Às vezes ouvimos mal. E esse tempo que nós estamos a viver é o mesmo tempo que os discípulos precisavam de ver. Os que andavam com o Senhor Jesus Cristo buscavam, precisavam de saber essas coisas que nós hoje estamos a ouvir e não queremos ouvir. Os do Daniel, no Daniel 12:4, pode ir lá lançar. Daniel 12:4 diz: o Daniel escreveu, quando Daniel perguntou, isso que significa que? Lhe falaram, você apenas escreveste, sela. Porém, o Daniel sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Quem está falando lá no fim aqui? É só eu? Amém. Amém. E a Bíblia está dizendo o fim do tempo. E se eu dizer, estou a pregar a mensagem do fim do tempo, errei? Porque aqui disse, sela desse livro, até o fim do tempo será revelado. E se eu recebi a revelação no tempo do fim, o que eu vou dizer? A mensagem é só da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas prego a mensagem que Deus escondeu no Daniel, mas revelou isso ao nosso tempo. Creio que a confusão está saindo e Deus vai nos ajudar. E essa igreja, muitos queriam ver essa igreja, e essa igreja vai passar em 7 fases, e nós estamos na última. E nós provamos que essas coisas não só Daniel que viu, não só João que viu, porque seja o mundo disse, a Bíblia dele confirma, um bom testemunho deve ser de 2 ou de 3. Vou acusar irmão robô. Eu não roubei. Tem que me levar pelo menos 2 ou 3 testemunhos. E nós vimos que Moisés viu o castiçal de ouro. João viu. Zacarias também viu. Mas são coisas dos homens ou coisas da Bíblia? Irmão, estamos num tempo difícil. Se você ler no Apocalipse, no fim, está dizendo: quem tem orelha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz na igreja. Será que Deus sabe que Deus não sabe que nós temos orelha? Deus não sabe que nós temos ouvidos?
desse aqui não. Homem tem 2 ouvidos. Aquele ouvido do coração que ouça e crê. É aquilo que Deus está a se referir. Porque ele sabia que quando vamos chegar no tempo do fim, os homens vão se lançar nas coisas do mundo e vão esquecer o que é a verdade. Sabe o que? Irmão Evaristo não é mais forte. Está a perder a sua força. De cada vez que ele está crescendo, está a perder a força. Sim ou não? E essa igreja também, como começou, está crescendo, também está a perder algumas virtudes. Amém. Quando estamos a crescer, estamos a perder. E se você vê um avô hoje, ele disse: essa avó estava a bater 50 pessoas. Não, ele não. Eu vi aquela avó naquele tempo dele. Quando ele lutava, quem não lhe viu, quem não conhece a sua história, vai lhe negligenciar. Mas quem lhe conhecia, ou ouviu a sua história, vai lhe respeitar. Amém. É a razão pela qual hoje a gente surgiram aqui e não querem saber do resto. É a razão pela qual hoje a igreja está se negligenciando. Porque o que estão encontraram assim, sentaram assim e saber como é que essa coisa começou, não querem saber. É isso que faz muitos hoje zombam da igreja. A igreja que fez que Deus deixasse o céu morrer, comprou no seu próprio sangue. Essa igreja hoje está quase a perder o seu valor. Amém. E presta atenção. Vou pedir os irmãos e irmãs, façam tudo o que é possível para não faltar. Que nós estamos a dizer é a base desta mensagem. Não é só da mensagem, mas a base da vida eterna. O que está escrito, a fé vem daquilo que nós ouvimos, o que nós ouvimos vem da palavra de Deus. Tudo que se diz igreja para as nações, para o mundo inteiro, exceto Israel. Todo o restante, japonês, congolês, americano, português, italiano, francês, quem que seja, somos chamados nações. É a razão pela qual temos organizações das Nações Unidas. São, organização das Nações Unidas. Somos nações. E todos nós, as nações, somos salvos a partir da igreja que Jesus Cristo edificou no Mateus 16. E como essa igreja teve que passar em 7 fases, não esqueça, o tema é a era da igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última. Mas vamos tentar falar um bocadinho, porque não podemos chegar ao fim sem saber o princípio. Vou falar, são 3 pontos, mas eu vou falar de um. Desse um também vou falar metade. O restante, quando Deus nos dará mais tempo. Mas, quando a igreja começou, vamos lá ler. Abra vossas Bíblias. Atos 13, 1 até 3.
Atos dos Apóstolos. Estamos a falar do Atos 13, 1 até 3. Irmão, corre, vamos bater. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até 3. Pode ler, irmão. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Maneiro, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, e despediram. Amém. Estamos a nos lembrar que quando nós falamos a construção da obra do Senhor, que nós falamos a importância dos anciãos. Nós tínhamos lido Número, creio eu, 7, aonde que Deus falou a Moisés, chama 70 pessoas, são chamados anciãos de Israel, leva-lhes na montanha, vai pegar o teu espírito, o espírito que está em Moisés, vai pegar na mesma e vai dividir nos 70. É aquilo que está acontecendo aqui. Quando Jesus, o Espírito Santo, a salvação, a fé se comunica, é contagioso. A fé é contagioso. Como o pecado é contagioso. Se você viveu muito que alguém que fuma, o teu amigo fuma muito, faça cuidado. Faz cuidado. Pode acontecer, vai parar também para lá fumar. A fé é contagioso. Como os discípulos que tinham o Espírito Santo. E esse Saulo que está se falando aqui é o Paulo. Depois que será chamado o Paulo. Aqui ainda é Saulo. O Saulo. Estou dizendo aqui, põe a parte Barnabé e Saulo para a obra que não é eu, que Deus preparou para eles. E quando a igreja começou, a primeira pessoa que Deus usou era Paulo. Lembrai-vos que Paulo é judeu. Como a fé é contagioso, Deus não pode usar as nações só por eles, não. Deveria ter alguém que já foi contaminado para ir contaminar também os outros. Não sei se a igreja estamos a perceber. O espírito que estava em Moisés é o mesmo espírito que os 70 anciãos de Israel tinham. O mesmo espírito que estava com os apóstolos meteu as mãos no Paulo, o Saulo e o Barnabé, lhes contaminaram o mesmo espírito. E Deus disse: manda-lhes agora para o trabalho que eu preparei para eles. O Paulo, contaminado com o Espírito Santo, começou agora, em vez dele pregar nos judeus, foi o primeiro que Deus
mandou era Paulo para pregar não só a igreja do Éfeso, não, mas todo o mundo inteiro no seu tempo. Amém. Tem um versículo bíblico que diz que Salomão era mais sábio, né? Mais sábio, não é verdade? Era mais sábio. O Salomão era mais sábio até no tempo dele, até hoje não. Oh, não é assim. Não é assim. O que é que ele fez? O Salomão fez o quê? Quando a rainha de Seba foi lá, a demonstração da sua sabedoria era o quê? Duas mulheres dormiram, um dormiu sobre o seu filho, morreu, e a outra ficou com o seu filho. O que ficou com o seu filho trocou. Como era um bebê, trocou. De manhã, essa aqui é minha, diz que são as duas. Levaram ao Salomão a demonstração dele. E se fosse hoje, vão levar no rei? Não, isso aqui não é no hospital. Amém. Amém. Hoje não precisa ser ministro. Não precisa ser ministro. O Salomão era inteligente até no seu tempo. Até hoje não. No tempo do fim, o conhecimento vai aumentar. Devemos entender a Bíblia. A Bíblia diz, João Batista, em todos nascidos das mulheres, o mais grande é João Batista, até no tempo dele, até hoje não. Amém. Não estou a corrigir a Bíblia, devemos entender a Bíblia. A demonstração que Salomão fez, sendo ele rei, hoje rei, apoiamos nosso presidente. Esse caso, vão levar ele? Nem tampouco. Eu não tenho enfermeiro para fazer isso. Amém. Foi a demonstração do homem mais sábio do mundo no tempo dele. E a Bíblia diz: o João era rico. Era rico só no tempo dele. Hoje temos dinheiros. Amém. Hoje temos Elon Musk. Temos pessoas que, quer dizer, se calcular, fazer as contas, as ovelhas que o João tinha, fazer as contas, 1 milhão não vai chegar. Foi rico só no tempo dele até hoje? Não. Amém. Noé foi profeta no tempo dele. Amém. Devemos entender a Bíblia. Então, o Paulo foi escolhido para levar a palavra de Deus nas nações. Todos nós, brasileiro, português, angolano, cabo-verdiano, francês, japonês, chinês, australianos, que estão todo o mundo inteiro. Quem nos levou a palavra de Deus é Paulo. Amém. Quando Paulo levou a palavra, não havia igreja. Nós vimos a Igreja Católica começou no ano 606. O primeiro Papa, Bonifácio III, apareceu no ano 606. Nós estamos a falar as coisas do ano 53. 6 séculos depois que aparece o primeiro Papa. Amém. Não estamos a falar as coisas recentes, não.
na terra dos homens. Começou no ano 53, aqui na terra. Qual é a igreja? Do Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Amém? Eles nos chamam seitas. Vamos lá chegar. Vamos descobrir quem são seitas e por que nos chamam de seitas. Agora, quando Deus nós lemos, Paulo foi contaminado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Então, vai nas nações. Agora, esse Paulo que nos mandaram as igrejas, ou seja, os cristãos que nós somos, os pagãos, muitos dizem que o Paulo era assassino. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Faz assim. Que Paulo era bandido, assassino. Não. Paulo não era assassino. Amém. Nós todos temos a Bíblia. Todos nós temos a Bíblia. Muitos dizem que o Paulo era assassino, era bandido. E pegam nos dois pontos. Não esqueça, estamos a falar a era da igreja de Laodiceia. Não podemos lá chegar sem falar do princípio. E no princípio, quem levou a palavra para todo, seja quibanguista, quem que seja, é Paulo. E nesse ponto, vamos falar do ponto A vida do Paulo. Quem foi Paulo? Ainda Paulo não, Saul, o Saulo, não era bandido. Lhe chamam de bandido, assassino, porque Atos 6 disse que ele participou quando matavam o Estevão. Então, ele é matador. Segundo, disse que Paulo andava atrás dos cristãos para lhes matar. Então era ele bandido. Quem já ouviu? Todo mundo ouviu isso? Não é assim. A Bíblia não falou isso. Eu não, mas a Bíblia nunca falou isso. São os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. Amém? Quem foi Paulo? Vamos ler. Atos 21, 39. Atos 21, 39. Pode lá lançar, faz favor. Atos 21, versículo 39. Mas Paulo lhe disse: só judeus, só parei ali. Mas Paulo lhe disse: só judeus, natural de Tarso, cidade de importância na Sicília. Ponto, eu parei. Paulo, o Saul, é judeus. Os judeus são hebreus. Sabe que hebreus é uma ofensa? Hebreus é uma ofensa. Como aqui nos chama imigrante. Em Angola, Lana, são as ofensas. E quando se fala de hebreus, também é uma ofensa para os israelitas, porque são judeus. É uma ofensa, é discriminação. São judeus, e os judeus são
habitantes desse país que até hoje nós chamamos Israel. Esse Israel é a nação de Deus. Nós não somos, até o próprio nome foi Deus que deu. Esse nome de Israel, Deus que deu. Mas nós, o teu nome, Adriano, quem te deu é o teu pai. Evaristo, a gente vai mãe. Os outros tio. Mas Israel, quem deu o nome foi Deus. Porque esse é mais velho. Israel, o nome dele era Jacó. O nome que o pai dele lhe deu era Jacó. Mas Deus veio, mudou-lhe de nome. Tu não serás mais chamado Jacó, mas serás chamado Israel. Ainda o próprio nome. Os nossos países, Portugal, quem deu o nome? Portugalense. Era assim. Você vai aos Estados Unidos, você vai, quase todos os países são os heróis que deram os nomes. Ou seja, os primeiros habitantes que deram o nome nos nossos países. Mas essa nação de Israel, quem deu o nome é o próprio Deus. E esse povo aqui é um povo especial para Deus. Podemos ler muitos versículos. Deus ameaçou Faraó por causa desse povo. Deus destruiu todos os primogênitos. Imaginemos assim que estamos em Portugal, Lisboa não, em Portugal. Deus manda matar todos os primogênitos. E os animais. Que dia será amanhã? Choro em todo o Egito por causa desse povo aqui de Israel. Quando esse povo sair, começaram a andar, ameaçaram o mundo inteiro daquele tempo. Eram poucos, não eram muitos, mas estavam a o que os Estados Unidos faz hoje e quase igual que Israel fazia. Mas só que os Estados Unidos faz com a inteligência humana. O que os Estados Unidos hoje? Ontem Donald Trump disse: vou aumentar as taxas para a União Europeia. Dormiu, acordou, pensou e as taxas subiram. E vai lhe perguntar: fez subir por quê? Quem que falou? Ninguém. São os seus pensamentos. Dormiu, acordou, vamos atacar aquele país. Tem uma ilha aí, como chama? Que Estados Unidos querem recuperar, conquistar. Nesse século presente, a Rússia tentou de fazer, todos são contra ele, mas os Estados Unidos querem fazer a mesma coisa hoje. Porque ele é forte. Quem vai falar? Ninguém. Se falar, tem aviões e muitas coisas, quer dizer, ficam só calados. Podem fazer, desfazer, ninguém vai falar. Israel era a mesma coisa. Mas a diferença é que Israel fazia com as orientações de Deus. Amém? Para hoje o tempo terminou. Deus querendo, voltaremos aqui mais uma vez no domingo e vamos continuar
a nossa missão. Rogo-vos, façam os possíveis, disponibilizem o tempo para vir ouvir, porque é a base da nossa fé. Amém? A base da nossa fé. Esse é Paulo, que foi, não foi nada. Não é assim. Não é assim. Não é ninguém que está falando, não foi assim, mas é a Bíblia. E vamos ler aonde? Na Bíblia. Que Deus abençoe. Deus mais uma vez abençoe a igreja. Sendo assim, vamos todos tomar as posições para serem servos a Deus. Vamos orar mais uma vez a Deus, agradecendo e também comprometer o nosso